Nós temos no Código Penal, no Código Eleitoral, desculpa, desde 1965, a data do Código, mas na verdade replicou algo que vinha desde o Código de 32 e tinha sido acrescentado depois da eleição de 1946 no Brasil, que é o crime previsto no artigo 323, divulgar fato sabidamente inverídico na propaganda eleitoral. A ideia se conecta com uma regra que hoje existe na resolução do TSE que trata de propaganda, resolução 23.610, que diz que candidatos têm o dever de apuração quando fazem afirmações contra adversários e adversárias. Assim como a imprensa tem um dever de apuração, ela não pode simplesmente aparecer uma denúncia, fulano matou o vizinho. Eu nem vou saber se o vizinho está vivo, eu nem vou saber se existe essa pessoa. Eu falo, bom, receber essa denúncia está aqui na primeira página do jornal. A imprensa não pode atuar assim, a imprensa tem responsabilidade, tem um dever de atuar de boa fé na apuração. Esse dever, que sempre existiu para a imprensa, hoje existe também para candidatos e candidatas. Então, ele não é um cidadão comum. O cidadão, se recebeu uma certidão dizendo que Guilherme alguma coisa Boulos teve um processo, ele não tem dever de saber qual que é o nome do meio do Boulos, ele pode se enganar com aquilo, ele pode eventualmente replicar essa informação. Ele não está cometendo um crime, ele não é responsável por isso. Ele pode ter atuado de boa fé, um candidato não pode. Ele tem o dever de apuração. Aqui o Brasil segue a legislação dos Estados Unidos, segue a jurisprudência dos Estados Unidos, um caso antigo dos anos 60, que é o caso Sullivan contra a New York Times, que vai dizer: você pode, eventualmente, faltar com a verdade numa divulgação, mas você não pode faltar com a verdade de propósito, de forma dolosa, querendo, sabendo que aquilo é falso, e você não pode faltar com a verdade por falta de apuração. Aqui, a falta de apuração. E qual é o tipo de punição a que estaria sujeito o Marçal? Afora a abertura de janelas para que o Boulos dê a versão correta e tal, do que resulta essa legislação a que você se refere? 6 meses a 2 anos de detenção, agravado pelo fato disso ser veiculado por meios de comunicação e pela internet. Quer dizer, é um crime eleitoral. Eu acho que cabe, e aqui um detalhe, não é tarefa dos candidatos, candidatas adversários, apurar crimes eleitorais. Todos os crimes eleitorais no Brasil são o que a gente chama tecnicamente de ação penal pública, incondicionada, ou seja, só o Ministério Público tem legitimidade para pedir a apuração, para instaurar um inquérito policial eleitoral. Então, me parece que a Tanto bola deveria agir o Ministério Público de ofício, né? Sem deveria, provocação de ninguém, né? tendo conhecimento do fato, como tem, não há dúvida, deve pedir a instauração do inquérito policial eleitoral para apurar. Claro que você vai averiguar no inquérito, vai produzir provas, vai entender até que ponto houve conhecimento desses detalhes, mas me parece aqui uma situação bastante escrachada, de fato, sabidamente inverídico e de violação do dever de cuidado de apuração. Ô, Nácia, tem uma discussão a respeito da qualidade dos debates. A gente está aproveitando tudo isso que aconteceu no Marçal, em São Paulo, tudo para fazer essa discussão. E a gente tem, de um lado, toda essa discussão de regras, ou seja, campanhas que não querem fugir muito do feijão com arroz, não querem avançar em regras, e do outro lado, muitas vezes, veículos de comunicação que também não querem perder audiência, né? Querem também manter, né? Tem uma frase até de uma pessoa de um veículo de comunicação falando, olha, tudo bem, não é para ser um circo, mas também a gente não quer um velório, né? A gente quer algo que divirta, entretenha, que não é a função do debate, na verdade. Mas o ponto é, por que eu estou trazendo isso? Porque nos Estados Unidos, em determinados debates, eles já estão adotando uma coisa de que se a pessoa ela está falando uma coisa que é sabidamente inverídica, um ataque de ódio, que é sabidamente, conhecidamente verídico, o pessoal interrompe a fala da pessoa e fala, é mentira o que ele está falando, né? Esse tipo de coisa é possível implementar no Brasil? A legislação impede alguma coisa assim? Ou isso é uma questão só de combinado e o que é combinado que não é aceito de campanha? Mas poderíamos ter isso na legislação? Isso não teria um problema nenhum de interromper um candidato no debate e falar é mentira o que ele está falando? Léo, possível é. Tá? O que diz a nossa legislação sobre debate? É que os candidatos, candidatas que sejam convidados e que tenham direito, pelo tamanho dos seus partidos, das suas coligações, a participar do debate, precisam aprovar
por 2/3 as regras. Quer dizer, eu acho que há uma questão no direito eleitoral que você tem quem ganhou a última rodada do joguinho vai fazer as regras para a próxima rodada do joguinho. Quer dizer, quem ganhou uma cadeira no Congresso Nacional é quem faz as regras para a próxima eleição. Então é natural que essas regras sejam tendenciosas a favor de candidatas e candidatos. Aqui você tem uma limitação. A emissora, primeiro, é obrigada a chamar candidatos e candidatas que às vezes são irrelevantes do ponto de vista de interesse público. Isso enche o debate. Um debate com 6, 7, 8 candidatos é um debate que pouco proveitoso, né? No Brasil não é possível fazer um debate mais selecionado entre aquelas 3, 4 pessoas, por exemplo, que estão liderando as pesquisas de intenção. E também existe essa regra que exige que 2/3 dos participantes aprovem como é que vai funcionar o debate. Eu acho que cabe aqui, de certa forma, um certo cabo de guerra entre emissoras e candidatos, de modo a dizer, olha, nós só temos interesse em fazer um debate se ele puder ser um debate proveitoso com essas regras. Se 2/3 não aceitarem, não faremos o debate, né? Também ninguém é obrigado a fazer debate. A gente sabe que, por uma questão de audiência, muitas vezes as emissoras cedem, elas buscam. Eu já participei, como advogado de campanhas, de muitas reuniões de negociação de regras de debates. As emissoras às vezes vêm com ideias inovadoras, mas há um conservadorismo. Hoje existe, por parte de candidaturas tradicionais, uma ideia de que debate só serve para perder voto. Ninguém ganha voto em debate. Um deslize pode fazer perder voto, mas no máximo você sai como chegou. Então, a lógica é tentar fazer o debate a coisa mais insossa possível para não correr risco de perder voto. Professor Fernando Neisser, obrigada pela participação com a gente aqui no All News, viu? Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, sempre um prazer retornar aqui. Um forte abraço, bom trabalho. Obrigadíssimo. Obrigado. Sigo aqui com Josias e Sakamoto, agora com as análises do ponto de vista político desses temas que a gente acabou de entrar aqui. Saka e Josias, queria voltar especificamente nessa questão do Marçal, usando esse outro Guilherme Boulos ali como prova nessa questão das acusações que ele tem feito ao Boulos na discussão em torno do uso de cocaína, no uso de drogas. A gente viu essa reportagem da Folha de São Paulo sendo colocada, revelando aí as acusações por Marçal de que o Boulos é usuário de cocaína, tem como base esse processo por posse de drogas existente contra esse candidato a vereador, na verdade, que também se chama Guilherme Boulos, como a gente trouxe aqui com um professor, que tem o mesmo nome do candidato, entrando aqui na discussão. A gente viu, logo na sequência, eu estou tentando puxar aqui a resposta do Marçal quando foi indagado sobre isso, ele tentando desconversar, de certa forma, essa atrapalhada ali no uso da pesquisa dessas provas, que seria o que ele estaria alegando que estaria ali como provas contra Boulos, ele desconversando, dizendo que eu vou deixar para a última hora, para mostrar que tem a ver com a internação, também não adianta querer advogar com ele usando os jornais, porque tem muito militantes nos jornais, ele falando aqui então sobre esse trabalho da Folha de São Paulo que fez esse levantamento e trouxe aí essa notícia.